Queridos irmãos, dando continuação ao culto que nós prestamos a Deus, nós ouviremos agora a exposição da sua palavra. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no último capítulo do livro de Gênesis, capítulo 50. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 26, todo o capítulo, encerrando assim a nossa série de mensagens no livro de Gênesis. Gênesis 50, de 1 a 26. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: Se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que estou morrendo, sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir e sepultar meu pai, depois voltarei. Faraó respondeu: Vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar. José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado. E foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande. Quando eles chegaram à eira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. E quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na eira de Atade, disseram: Como é grande esse pranto dos egípcios! Por isso aquele lugar foi chamado de Abel Mitzraim, fica do outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que juntamente com o campo Abraão havia comprado de Efron, o heteu, para ser lugar de sepultura. E esse lugar fica em frente a Manri. Depois disso, José voltou para o Egito, ele e os seus irmãos e todos os que o haviam acompanhado para sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: É isso que vocês dirão a José: Perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: Não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Deus, porém, o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai, viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração, e também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos: Eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Assim termina o livro de Gênesis, num caixão no Egito. Oremos. Pai querido, nós te damos graças pelo registro dos teus atos salvadores na história. Te damos graças pelo registro da tua fidelidade e do teu amor para com o teu povo. Te damos graças porque sabemos que nós somos
os descendentes de Abraão pela fé, e que nós somos o povo com quem o Senhor tem uma aliança, e que teu povo durará para sempre. Mesmo que essa história tenha terminado com um caixão no Egito, nós sabemos que não é o fim. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos oriente agora na interpretação da Tua Palavra, na aplicação dela a nossos corações, que todos os aqui presentes e os que nos seguem sejam abençoados nesta manhã, que Tua Palavra opere poderosamente em cada consciência, ó Deus, cada coração. Abençoa os abatidos, os tristes, os que estão cansados, desanimados. Também fortalece a fé dos duvidosos e encoraja, Senhor, os Teus filhos que nesta manhã se alegram em Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje nós chegamos ao final do livro de Gênesis. Foram mais de 85 exposições desse livro, que, pelo menos para mim, representou um momento muito importante na minha vida. Eu nunca tinha estudado o livro de Gênesis como eu tive que estudar, e eu sei a bênção que esse livro de fato representa para a Igreja de Cristo e para cada um de nós em particular. O meu desejo é que essas exposições tenham sido de fato uma bênção na vida dos irmãos. O formato delas, essas exposições, elas já estão em livro, já o primeiro volume, a história de antes de Abraão. O segundo volume deve sair ainda esse ano, a história de Abraão. Mais um terceiro volume pegando a história de Isaac, Jacó e de José, assim queira Deus. E os que perderam e que desejam acompanhar, está no canal da nossa igreja. Toda a série de Gênesis está lá à disposição. Mas hoje nós chegamos ao fim e veremos o fim da era dos patriarcas com o sepultamento de Jacó em Canaã e a morte de José no Egito. A partir daqui, na história bíblica, Deus vai tratar Israel como nação. Até agora tratou com base nos patriarcas, mas a partir de agora ele vai tratar como uma nação composta de 12 tribos descendentes dos filhos de Jacó. Vamos lembrar alguns dos eventos que se passaram antes de nós chegarmos a esse momento aqui que nós acabamos de ler. Jacó, sentindo que estava para morrer, havia convocado seus filhos para receberem as bênçãos finais. E nós vimos aquela lista de bênção e de profecia que ele concedeu aos seus filhos e que estavam organizados de acordo com as mães dos filhos de Jacó. Cada filho recebeu uma bênção específica que avaliava primeiro o seu caráter e, com base nisso, o futuro dos seus descendentes. E da lista de bênçãos e profecias, nós destacamos a perda da primogenitura de Rúben, que era o mais velho, depois o julgamento severo sobre Simeão e Levi, por conta da violência contra os moradores de Siquém, a bênção sobre Judá, como aquele de onde viria o rei e o Messias, e a extensa bênção que Jacó deu a José e seus filhos adotados, Efraim e Manassés, filhos de José que Jacó havia adotado. Depois disso, Jacó dá instruções muito claras, sob juramento, a respeito do seu sepultamento. Ele quer ser sepultado na terra da promessa, na terra que Deus prometeu dar a seu avô e a seu pai, mais especificamente naquela caverna que Abraão havia comprado dos heteus lá em Efron, a caverna de Macpela. Em seguida, Jacó se recolhe na cama e morre, e é assim que termina o capítulo 49. Aqui na sequência nós temos o relato da sepultura, do sepultamento de Jacó e a morte de José, encerrando esse ciclo patriarcal. Vejamos então, em primeiro lugar, a respeito da sepultura de Jacó. Começamos com José ordenando que seu pai seja embalsamado lá no Egito, versos de 1 a 3. Quando ele viu que seu pai tinha morrido, José, diz o texto aqui, se lança sobre o rosto dele, abraça e chora, o que mostra aquela relação de intimidade, de amor que realmente havia entre Jacó e José. Ele chora copiosamente pelo seu pai, nos diz aí o verso 1. Em seguida, ele manda que o seu pai seja embalsamado. Ele era o governador do Egito, tinha toda a autoridade. E o embalsamamento não era costume dos israelitas, o sepultamento sim.
Mas eles estavam no Egito, Jacó tinha pedido para ser enterrado em Canaã, eram 400 quilômetros de viagem, várias semanas de viagem, o corpo tinha de ser embalsamado para que pudesse chegar, sem estar decomposto, lá na caverna de Macpela. Então José ordena o embalsamamento do seu pai. Esse procedimento Jacó, nós lemos aqui, José disse que é para ser feito pelos médicos que estavam a seu serviço, como um alto dignitário lá do Egito, um alto oficial, uma pessoa de autoridade. José tinha médicos à sua disposição e é a eles que ele dá a tarefa de embalsamar o seu pai. Aqui é interessante porque esse embalsamamento, que era comum no Egito, era feito geralmente pelos sacerdotes, adoradores dos deuses. Mas aqui José não deixa os sacerdotes embalsamarem seu pai, pede aos médicos para fazer isso, provavelmente para respeitar a fé do velho patriarca, que é respeitar a fé de Jacó no único Deus verdadeiro. Apenas para nosso conhecimento, porque diz o texto que levava 40 dias para embalsamar um corpo, deixe-me falar como é que essa prática era feita. O objetivo era preparar, no Egito, o objetivo era preparar o corpo do falecido para a vida depois da morte. Os egípcios acreditavam nisso também. E eles pensavam que a alma da pessoa continuaria a existir no além-túmulo. E o processo do embalsamamento tinha várias etapas, por isso que durava 40 dias. Primeiro, e aí quem tem estômago fraco se segure, a primeira etapa era a remoção dos órgãos internos, exceto o coração, porque era considerado o centro da consciência e da vida. Os órgãos, então, que eram arrancados pela boca e por orifícios feitos no estômago, eram colocados em vasos chamados canopos, e o cérebro era removido através do nariz usando um gancho de metal. Então, o cérebro era puxado assim. Depois que o corpo tinha sido desembuchado, por assim dizer, ele era então totalmente limpo e desidratado com natrão. Eu não conhecia, mas é uma espécie de sal, natrão. E era aplicado externamente e também inserido nas cavidades do corpo para acelerar o processo de secagem. Aqui está o segredo. Era o natrão que fazia com que o corpo ficasse ressecado e não entrasse no processo de decomposição. Então, todo esse processo, a imersão no natrão, depois de tirar os órgãos, tudo levava 40 dias. Depois disso, o corpo era lavado novamente e aí ele era envolvido em linho perfumado e virava múmia. E então era guardado num caixão chamado sarcófago. E o efeito era tão bom, era um processo tão eficiente que até o dia de hoje a gente tem múmias de milhares de anos, mostrando como era eficiente esse processo. A cabeça e as mãos eram cobertas com máscaras mortuárias e o corpo, então, era colocado num caixão, que nós chamamos de sarcófago. Agora, imagine, foi isso que foi feito com o patriarca Jacó. Isso aconteceu com ele, segundo a prática dos egípcios. Lemos que os egípcios ficaram de luto por Jacó 70 dias, está aí no final do verso 3, chorando e lamentando. Esses 70 dias provavelmente devem ser contados da seguinte maneira: os 40 dias de embalsamamento e os 30 dias que eram geralmente usados para a lamentação. Então, no total, nós temos aí 70 dias de choro. Então, isso aqui são os preparativos. Agora, nós vamos ler na segunda parte do registro a respeito do cortejo fúnebre, porque o corpo estava preparado agora, mas agora era preciso levá-lo, na verdade, para o norte, Era preciso sair do Egito e levar lá, subir para Canaã, para o local que Jacó havia desejado. E José, então, se prepara para cumprir o que havia prometido a seu pai. Ele queria sepultá-lo lá em Canaã. Primeiro, ele precisa obter permissão do faraó, que era uma longa viagem. Ele era o segundo no Egito, não era o primeiro. Para sair, ele tinha que pedir permissão. Mas ele faz o pedido através da casa de Faraó, através dos conselheiros de Faraó, dizendo assim: se eu encontrei favor aos olhos de vocês, me façam essa gentileza de
permitir que eu vá sepultar meu pai, conforme eu havia dito. Ele provavelmente não queria pedir um favor pessoal a Faraó e vai então através da casa de Faraó, entre os quais ele tinha um prestígio muito grande. E ele menciona o juramento que fez a seu pai, e muito importante, ele diz aí que voltará o mais breve possível, para não dar ideia de que ele ia aproveitar aquele momento. Lembram que ele chegou lá no Egito como escravo, não é? Então, na hora que ele pede a Faraó, deixa eu voltar para a minha terra, para enterrar meu pai, a tentação de ficar na terra era grande. Mas ele assegura a Faraó, eu vou voltar para continuar com minhas obrigações, como diz aí o verso 5, não é? Ele tranquiliza Faraó que não vai ficar em Canaã. Bom, Faraó consente com o pedido de José e manda que ele vá cumprir o seu juramento no verso 6. E aqui nós temos um momento profético. O Faraó libertando os filhos de Israel para irem para a sua terra. Isso aqui profetiza o que vai acontecer daqui a 400 anos, quando outro Faraó também vai fazer a mesma coisa, mas debaixo de chibata, não é? Debaixo do juízo de Deus. Esse aqui faz voluntariamente, deixa os filhos de Israel ir e profetiza alguma coisa que vai acontecer semelhante alguns séculos depois. Então José prepara um grande cortejo fúnebre que sai do Egito, subindo para Canaã, levando o corpo de Jacó. Moisés diz que era de fato uma multidão, era um cortejo muito grande. É o maior funeral que nós lemos na Bíblia. Não teve ninguém que foi enterrado com tantas honras, com tanta gente, com tanta pompa como foi Jacó. Lemos aqui que todos os seus filhos, com suas famílias, à exceção das crianças e do gado que ficaram em Gósen, acompanharam. As crianças devem ter ficado em Gósen por conta da dureza da viagem e como uma garantia que os israelitas estavam dando a Faraó de que eles haveriam de voltar. As crianças ficaram lá. E devido ao grande apreço que os egípcios tinham por Jacó, particularmente por José, porque foi José o instrumento que Deus usou para salvar o Egito durante o período da fome, vieram também pessoas da elite política e religiosa do Egito. E Moisés menciona 3, que são os oficiais de Faraó, os principais da casa de Faraó e os dignitários do Egito. Então, de fato, toda a nobreza do Egito saiu rumo a Canaã para sepultar o patriarca. E ainda Moisés menciona muitas carruagens e cavaleiros, aí no verso 9. E acrescenta, como eu disse, no verso 9, que o cortejo foi muito grande. Gente, quanta honra e respeito prestados ao patriarca Jacó. Um servo de Deus sendo honrado por um povo que não conhecia o Senhor. Já como um prenúncio daquilo que é o cerne da promessa, de que um dia viria alguém da descendência de Abraão, em quem seriam benditas todas as nações da terra. Quando chegam em Canaã, lemos agora do verso 10 a 11, José e os demais levantam mais uma lamentação, dessa feita no estilo israelita, 7 dias. 7 dias de choro, conforme a prática israelita. E o local da lamentação foi um local chamado a Eira de Atade, que ninguém sabe onde fica. Só o texto diz que era do outro lado do Jordão, mas que pode ser traduzido como perto do Rio Jordão, que provavelmente é a melhor tradução, está aí na NVI, na NVT, algumas traduções mais modernas já trazem próximo do Rio Jordão. E Moisés explica que o lugar veio a se chamar, por que é que o local veio a se chamar Abel Mitzraim, o pranto dos egípcios, que era provavelmente o nome pelo qual esse local era conhecido na época que Moisés estava dando essa história aos israelitas. O nome foi dado pelos cananeus que moravam naquela região, que viram chegar todo aquele cortejo, toda aquela multidão de egípcios, não é? Chorando por um corpo durante 7 dias. Eles disseram: quão grande é esse lamento dos egípcios, que é o que a palavra Abel Mitzraim significa. Aqui nós temos uma das muitas vezes em que algum evento é contado para explicar
um costume local ou o nome de um lugar e assim por diante. Não é? Na época que Moisés estava contando essa história para os israelitas, 400 anos depois, esse local já não se chamava mais Eira de Atad, mas Abel Mitzraim, e Moisés está explicando por quê. Em seguida vem o sepultamento. O corpo foi colocado na caverna, nós lemos agora do verso 12 a 14, que é a mesma caverna onde já estava Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, e onde Jacó já tinha sepultado Lia, a sua primeira esposa. Isso tudo foi feito conforme José tinha garantido a Faraó, e depois disso, eles voltaram, diz o verso 14, todos voltaram para o Egito, fizeram o caminho de volta para baixo, não é? É interessante, a fome havia passado, a essa altura os 7 anos de fome já tinham passado, mas provavelmente as consequências econômicas ainda se faziam sentir. A gente sabe que uma crise dessa ela não acaba, né, na hora, né? Ela tem efeitos, né, que se perpetuam. Então a fome ainda, os efeitos da fome ainda ainda se faziam sentir em todo o Antigo Oriente, e aqui eu penso que essa é a razão principal porque eles voltaram, não é? Que eles entenderam que o tempo do juízo de Deus anunciado a Abraão sobre os moradores de Canaã ainda não havia chegado. Alguns anos antes, Deus tinha aparecido a Abraão e disse a Abraão o seguinte, você pode ver em Gênesis 15, de 13 a 16, fique sabendo, Abraão, com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. É uma profecia disso que nós estamos vendo aqui, que os descendentes de Abraão foram peregrinar no Egito. Será reduzida a escravidão, isso ainda não aconteceu. Eles ainda moravam em Gósen, era um povo privilegiado por conta da influência de José. E será afligida durante 400 anos, ou então seria dali a 400 anos que a promessa se cumpriria. Na 4ª geração, ou seja, daqui a 400 anos, os teus descendentes voltarão para cá, para Canaã, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Ou seja, a vinda dos israelitas, dos descendentes de Abraão, 400 anos depois que Deus disse isso a Abraão, representaria 2 coisas. Primeiro, o cumprimento da promessa de Deus, de que ele daria a terra, e segundo, o juízo de Deus sobre os moradores de Canaã. Porque quando os israelitas chegaram para ocupar a terra já estava ocupada pelos amorreus. Só que agora estava na hora dos amorreus serem castigados. Depois de mais de 400 anos de iniquidade, de violência, imoralidade, idolatria, rejeição à revelação de Deus, Deus iria usar Israel como instrumento da sua justiça sobre os amorreus. Mas agora, quando ele falou com Abraão, a medida do pecado dos amorreus não estava cheia. Quer dizer que Deus vai esperando, né? Deus vai esperando. Os pecados vão sendo feitos, vão sendo cometidos, a medida está enchendo. Então chega uma hora que Deus diz, é agora. E o juízo de Deus vem. Mas essa hora não tinha chegado ainda. José entendeu isso, por isso que ele não ficou em Canaã e não promoveu a invasão de Canaã. Ele simplesmente, porque ele era o governador do Egito, né? Ele podia ter feito isso naquela hora. Tinha todo o poderio militar à sua disposição, ele poderia ter feito. Mas ele entendeu que ainda não era o momento que Deus havia profetizado a Abraão. E aí então ele volta com seus irmãos para o Egito. E é nessa ocasião, 15 a 21, que nós lemos, quando eles voltam, um episódio que talvez seja a chave para nós entendermos toda a história de José, que é a parte final da história dos patriarcas. Os irmãos de José pedem perdão a ele, do verso 15 a 21, provavelmente já de volta ao Egito. A motivação é que os irmãos pensaram que José, uma vez que papai morreu, José agora ia retaliar o que é que os irmãos tinham feito com ele. Eles estavam conscientes de que realmente eles tinham feito muito mal contra José. E quando a gente relê a história, a gente lembra, eles tinham jogado José em uma cisterna, pensando em matá-lo, jogado num poço, pensando em matá-lo depois. Ignoraram por completo os gritos de José lá no fundo do poço, para que fosse tirado de lá, para que não fosse morto, e finalmente a resolução de vendê-lo como escravo
para ganhar algum dinheiro a mercadores midianitas que estavam indo para o Egito. Foi de fato uma grande maldade que eles fizeram com José, movidos pela inveja que eles tinham de José. Diante de tudo isso, era natural eles pensarem que José guardava rancor contra eles, pelo que eles haviam feito, quando ele era um menino de 13, 14, 15, talvez 16 anos de idade. E agora que Jacó tinha morrido, e agora que José tinha todo o poder no céu e na terra, por assim dizer ali, eles pensaram que nada impediria José de se vingar agora dos seus irmãos, como naturalmente muitas pessoas fariam, não é? No lugar de José, ou como muita gente passa a vida toda esperando a oportunidade para se vingar dos seus inimigos, não é? Então era natural que ele dissesse: agora acabou, né? Agora é a nossa vez de pagar. Então, o que é que seus irmãos fazem? Eles mandam um recado a José, capítulo 50, verso 16 a 17, provavelmente por conta do sentimento de culpa, né, que os impedia de ir primeiro pessoalmente falar com ele. Então manda mensageiros, e eles mandam dizer, estou lendo aqui do verso 16 e 17, eles mandam dizer a José que antes de morrer, Jacó tinha feito um pedido. Esse pedido não está em lugar nenhum e a gente não sabe se é verdade ou não. Mas vamos tomar por um momento, vamos apenas como uma hipótese de trabalho, que os irmãos de José estão dizendo a verdade. O recado de Jacó teria sido esse: que José perdoasse a maldade de seus irmãos que o haviam maltratado. Então os irmãos de José se reuniram e disseram: nós vamos agora ser mortos por José, mas vamos fazer o seguinte, vamos lembrar a José alguma coisa que papai tinha pedido para ele e que disse que a gente dissesse a ele depois que ele morresse. Mas não vamos falar diretamente não é porque a gente está se sentindo culpado. Vamos sentir como é que José vai reagir. Vamos mandar mensageiros. E os mensageiros vieram e disseram: olha, nós trazemos uma mensagem dos seus irmãos. Os seus irmãos mandaram dizer o seguinte, que papai, seu pai, antes de morrer, mandou pedir que o Senhor perdoasse toda a maldade que eles fizeram contra o Senhor. Esse é o pedido que seus irmãos estão fazendo. E de fato, aqui no verso 16, fala-se de transgressão, pecado e mal. 3 palavras que os mensageiros usaram, palavras que os irmãos mandaram dizer para se referir àquilo que eles tinham feito, não é? E eles disseram agora, em seguida, eles se apresentam, um pouco antes disso, né? Eles se apresentam como servos do pai de José. Veja aí o verso 17, isso aqui é importante. É isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos, o pecado que cometeram, porque fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Ao se apresentar como servos do Deus do pai de José, eles queriam dizer o seguinte: nós somos servos de Yahweh, que é o Deus de Jacó, o Deus dos patriarcas, e o teu Deus, José. É o Deus com quem nós temos uma aliança, que tem uma aliança para conosco. E nós somos descendentes dos patriarcas. Se você nos exterminar, você vai exterminar a linhagem escolhida, a linhagem santa. Então lembra que nós somos aqueles filhos de Isaac, de Abraão e de Isaac, e Jacó, né, que acabou de morrer, o Deus da aliança. Não extermine a santa semente que somos nós. E quando diz aí o texto, né, quando José ouviu essas palavras, ele começou a chorar. Começou a chorar, porque era a primeira vez que os seus irmãos tinham pedido perdão. Até agora na história eles nunca pediram, mas é a primeira vez que os irmãos vieram pedir perdão. É verdade que a motivação não era a melhor, não é? Eles estavam com medo de morrer. Mas é melhor isso do que nada. E às vezes o medo é um incentivo poderoso para que as pessoas façam a verdade e façam o certo, né? Tem gente que acha que não, é melhor a pessoa se converter por amor a Jesus do que por medo de ir para o inferno. Eu digo, é melhor se converter de qualquer jeito. Se vai se converter por medo de ir para o inferno, que se converta, né? O ideal seria que se convertesse por amor a Deus e a Jesus, mas se essa motivação não alcança o seu coração, pense nisso, pense no juízo, pense no sofrimento eterno, pense no castigo que Deus preparou
para fazer sofrer eternamente aqueles ímpios que desprezam a sua palavra. Então, se você não vai por amor a Jesus, vá por medo do juízo. E é o caso aqui dos irmãos de Jacó, os irmãos de José. Eles, com medo de serem mortos, eles fazem o que eles já deveriam ter feito há bastante tempo, pedido perdão. E aí, ao fazer isso, o seu irmão chora, não é? Chora de quebrantamento, de gozo, de alegria, de ver que realmente tudo isso havia produzido essa atitude no coração dos seus irmãos. E aí, agora sim, no verso 18, os irmãos se chegam diante de José e dizem: nós somos os seus escravos. Percebem a ironia? Alguns anos antes, eles tinham vendido José como escravo. E agora eles chegam diante de José e dizem: nós somos os seus escravos. Como Deus reverteu a história completamente. É a quarta vez que isso acontece no relato da história de Moisés, contando a história de José, e que se refere a cumprimento daquele sonho profético do Zezinho sonhador, não é? De que os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do feixe de trigo dele. Estes sonhos, junto com a túnica especial, tinham sido a causa da inveja dos irmãos contra ele, daquele ódio nutrido. Mas eram sonhos que vieram de Deus, eram sonhos proféticos e que agora estavam se cumprindo, quando seus irmãos se ajoelham diante dele pela quarta vez, dizendo: somos teus escravos, pedimos o teu perdão. A resposta de José é, como eu disse, provavelmente a chave para a gente entender como ele lidou com toda essa situação. Vejam a reação de José diante dos seus irmãos culpados, merecedores de castigo, que tinham feito um mal contra ele, e que seria natural José guardar rancor e esperar uma oportunidade de pagar o mal com o mal, de se vingar. Olha a resposta do crente. Primeiro, eles não deveriam temer qualquer retaliação da sua parte. Verso 19, não tenham medo. Vocês estão com medo de que eu vá fazer alguma coisa contra vocês, de me vingar? Não tenha medo. Segunda resposta do crente, a vingança cabe a Deus. Será que eu estou no lugar de Deus? Ao Senhor pertence a vingança, diz o livro dos Salmos, repetido por Paulo em Romanos capítulo 12. Ao Senhor pertence a vingança, não a mim, não a mim. Eu sou um homem como vocês, não estou no lugar de Deus para fazer justiça e juízo contra vocês. A terceira resposta do crente, verso 20. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Eu quero sugerir aqui uma alteração na tradução. Vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, Deus, porém, o intentou em bem, porque é a mesma palavra no hebraico. Eu não sei porque é que os tradutores mudaram. Mesma palavra no hebraico. Vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, Deus, porém, intentou em bem. Ou seja, a tradução do jeito que está, dá a impressão de que Deus aproveitou a oportunidade. Deus viu que os irmãos de José tinham feito uma coisa errada e Deus disse: não, eu vou aproveitar a oportunidade para fazer uma coisa boa. E essa é a ideia de muitos crentes, não é? Deus fica esperando as decisões dos crentes ou das pessoas, e aí a partir das decisões das pessoas é que Deus então resolve tomar as decisões dele. Mas não é isso que o texto está dizendo. Vocês tinham planejado o mal contra mim, mas na verdade Deus já tinha planejado o bem desde o começo. E com isso o crente vê a mão de Deus por detrás das circunstâncias. Nós não somos guiados por decisões humanas aleatórias que Deus então, às vezes tomado de surpresa, é obrigado a agir para remediar, consertar, remendar, como se esse fosse o trabalho de Deus, vir atrás de nós para limpar nossa sujeira e para pegar as decisões erradas e transformar em bem. Não, esse não é o Deus da Bíblia. Nosso Deus é o Deus soberano sobre as nações, sobre todas as coisas, sobre as ações das suas criaturas, inclusive. Vocês intentaram o mal, mas na verdade Deus tinha intentado o bem desde o início,
para a preservação da vida, como vocês estão vendo. Tudo aquilo aconteceu porque era a maneira, ou foi a maneira que Deus determinou pela qual eu me tornasse governador do Egito e garantisse a segurança da semente santa e a salvação de nações inteiras, como vocês estão vendo agora. E outra vez ele diz, no verso 21, portanto, não tenham medo. E a quarta resposta do crente, eu sustentarei vocês e os seus filhos, já que os efeitos do período de fome ainda não tinham passado. Eis o crente, eis o servo de Deus, diante da injustiça, diante do erro, diante do mal que ele sofre, diante da opressão, diante da maneira errada com que ele foi tratado. Estou eu no lugar de Deus? Vocês podem ter intentado o mal contra mim, mas Deus intentou o bem. E é assim que ele vê a vida. E é por isso que ele passa pela vida sem uma crítica, sem reclamação, sem mágoa contra Deus, perdoando os seus inimigos. Porque essa é a maneira correta de olhar a realidade que nós aprendemos aqui. E dessa forma ele tranquiliza seus irmãos. Diz aí, olha, ao final do verso 21, José os consolou. José os consolou e falou ao coração daqueles que tinham feito todo esse mal contra ele. Isso é o procedimento que nós temos que ter com aqueles que nos detestam e que nos fazem mal. E perdoá-los, falar ao coração, dizer, não tenha medo. O texto termina agora com a morte de José, de 22 a 26. Os israelitas, diz aí o verso 22, continuaram no Egito. Como eu disse, ainda não tinha chegado o tempo da medida da iniquidade dos amorreus. Então, eles permaneceram no Egito, onde ficarão 400 anos. José morre aos 110 anos, mais de 60 anos depois de Jacó ter morrido. É a vez de José. Diz aí no verso 23 que ele chegou a ver os seus tataranetos da parte de Efraim e seus bisnetos da parte de Manassés, verso 23. E conforme Jacó havia dito, José tomou esses bisnetos e netos como filhos seus, e é o que significa que os tomou sobre o joelho, não é? No verso 23 já vimos essa expressão antes. E sentindo que estava na hora, agora chegou a hora dele, José, morrer, ele dá instrução aos seus irmãos. Provavelmente ele sendo o mais novo, à exceção de Benjamim, seus irmãos já deviam ter morrido, não é mais assim os filhos, a geração que veio dos seus irmãos. Ele chama os descendentes dos seus irmãos, ou as tribos que tinham descendido deles, e dá instruções com relação ao futuro. Primeiro, ele profetiza o êxodo. É a segunda vez no livro de Gênesis que o êxodo é profetizado. A primeira, Abraão, eu já citei, que Deus haverá de visitar o povo, vai tirá-los. E agora José profetiza, verso 24. Ele diz assim, José disse a seus irmãos, eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês. Deus certamente virá aqui até vocês, aqui na terra do Egito, e fará com que vocês saiam dessa terra, nessa terra em que vocês estão confortavelmente instalados por enquanto, porque ainda tinha escravidão, né, profetizada por Abraão. Deus fará com que vocês saiam dessa terra e vocês voltem para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Primeira vez no livro de Gênesis que aparece o nome dos três patriarcas juntos. Abraão, Isaque e Jacó. Deus vai fazer vocês voltarem para a terra que ele prometeu aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E ele então pediu aos filhos de Israel que fizesse um juramento. E esse juramento é mencionado lá na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, quando o autor diz assim que José, pela fé, profetizou acerca da saída dos filhos de Israel do Egito e a respeito dos seus ossos. Hebreus 11, 22. José pediu aos filhos de Israel, verso 25, que fizessem um juramento dizendo, Deus certamente visitará vocês, quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José viu que isso aconteceria no futuro, ele já teria morrido, seus ossos estariam lá no Egito, à semelhança
passaria pelo processo de embalsamamento, como passou o seu pai, mas ele viu pela fé que Deus haveria de tirar o seu povo da terra do Egito e levá-lo para a terra prometida, como seu pai havia dito e pedido que fosse enterrado lá. Então ele pede aos seus irmãos: quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Levar para Canaã, ele não diz para onde, não é? Exatamente para onde. E pede que eles façam um juramento solene sobre isso, um juramento que passou, de fato, de geração para geração, porque cerca de 400 anos depois desse episódio, o êxodo aconteceu. Deus visitou os israelitas que eram escravos a essa altura. Havia subido um faraó que não conhecia José, escravizou os filhos de Israel. Deus veio através de Moisés, tirou Israel do Egito, e diz lá em Êxodo capítulo 13, verso 19, que Moisés levou os ossos de José quando saíram do Egito. E nós lemos lá em Josué 24, 32, que depois de conquistar a terra, Josué e os israelitas enterraram os ossos de José em Canaã. Só que não foi no mesmo lugar dos seus pais, mas foi em Siquém, que é Canaã, do mesmo jeito. Então, após essas instruções, José morre, diz aí o verso 26. Tinha 110 anos, ele tinha servido Faraó 80 anos. E o livro de Gênesis termina com José, o último patriarca morto, embalsamado num caixão no Egito, longe da terra da promessa. José morreu com a idade de 110 anos, eles embalsamaram o seu corpo, puseram no caixão no Egito. É assim que termina o livro de Gênesis. A era do patriarca, ou dos patriarcas, tinha acabado. E assim, prepara o caminho para o que vem em seguida, o livro de Êxodo, e a saída de Israel do Egito para Canaã, sob a liderança de Moisés. Amém? Que modo triste de terminar um livro, não é? Embalsamado num caixão no Egito. A gente tem que continuar, não é? Temos que continuar. Queridos, eu quero terminar com algumas aplicações aqui. O que Moisés queria ensinar aos israelitas com esse relato? Lembrem que os israelitas, sob a liderança de Moisés, já tinham saído do Egito quando Gênesis foi escrito. E as promessas tinham se cumprido, 400 anos tinham passado. Deus visitou o seu povo, Deus os libertou, e agora eles estavam prestes a entrar na terra prometida, mas tinha um sarcófago com eles. E toda uma geração que não sabia o que era aquele sarcófago, não é? E então Moisés explica: isso aqui são os ossos de José, que nos fez prometer que nós os traríamos para serem sepultados na terra que a gente vai conquistar aqui. E, de fato, isso foi feito por Josué. A segunda razão que eu vejo pela qual Moisés contou essa história era para renovar a profecia do Êxodo e como ela havia se cumprido. É como se ele dissesse aos israelitas: vocês estão vendo essa terra que está aqui, depois do outro lado do rio? Essa terra é nossa. Ela foi profetizada por Abraão e foi profetizada por José, de que Deus nos visitaria e nos traria para cá. E isso de fato aconteceu. Vocês viram como isso aconteceu? Como eu tirei vocês da terra do Egito e vocês agora vão entrar. Confiem em Deus, confiem nas promessas de Deus. Tudo o que Ele fala é verdadeiro e se cumpre. E também a razão pela qual Deus estava tratando Israel como uma nação. Não tinha mais patriarcas, a era dos patriarcas havia terminado. A partir daqui, quando a gente lê o livro de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, vamos entrar no período dos juízes, período da monarquia, não tem mais patriarcas, o período deles terminou, o que mostra que Deus, embora sempre seja o mesmo, Ele lida com o seu povo de maneiras distintas, dependendo da história. Teve a era dos patriarcas, teve a era dos juízes, dos reis, depois vai ter a era dos apóstolos e assim por diante. Às vezes as pessoas querem que Deus sempre faça a mesma coisa, da mesma forma, em toda a época. Não confunda que Deus é o mesmo com a mesmice de Deus. Deus não tem mesmice. Ele é livre para atuar na história em épocas diferentes, usando pessoas distintas, para realizar propósitos diferentes. Eu digo mais isso para o pessoal que costuma ler a Bíblia sem ter essa sensibilidade para o caráter
progressivo da revelação de Deus e como Ele, através da história, age de maneira diferente. E o que nós podemos aprender hoje? Uma lição para nós, especialmente pensando que vamos celebrar a ceia do Senhor em seguida. Primeiro, a soberania de Deus em conduzir a história conforme seus planos. É o mesmo Deus, Ele continua no comando do universo, fazendo tudo cooperar para que a sua vontade seja feita, inclusive através das decisões livres de suas criaturas. Como José corretamente interpretou o que tinha havido, o propósito soberano de Deus estava por detrás de tudo o que tinha acontecido. E isso deu condições a José de perdoar os seus irmãos e tomar a decisão correta. E o maior exemplo disso que nós estamos fazendo, de que as pessoas intentam o mal, mas Deus intenta o bem, é o ódio dos fariseus por Jesus, a traição de Judas, a indiferença de Pilatos, tudo isso contribuindo para a crucificação de Jesus, que veio a ser o meio pelo qual Deus intentou o bem, planejou o bem de milhões de pessoas eternamente. Esse é o nosso Deus. Esse texto também, foi uma das coisas que tocou o meu coração, aponta para a dignidade do corpo humano. Porque toda essa preocupação com o corpo é porque nós cremos na ressurreição. Por que queria ser enterrado em Canaã? Porque para nós um caixão não é o fim, o sarcófago não é o fim. Ser envolvido em panos de linho e sepultado numa caverna em Macpela não é o fim. Tudo isso clama por uma resolução, e a resolução nós celebramos hoje, a ressurreição dos mortos mediante Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque cremos nisso, e é isso que nós vamos celebrar aqui. A morte dele pelos nossos pecados e a sua ressurreição, porque isso aqui não marca o final da história, mas na verdade aponta para a sua consumação. Por isso que nós damos tanta importância ao nosso corpo. Nós não pensamos que somos espíritos desencarnados, mas o nosso corpo tem valor, tem dignidade. Daí todo esse cuidado, os ritos funerários, a cerimônia fúnebre, a encomendar o corpo, a alma a Deus na hora do sepultamento, claro, né? Já está decidido antes da morte. Na hora que a pessoa morre não há mais o que fazer, mas eu digo, Senhor, nós cometemos esse corpo como uma semente à terra, sabendo que um dia ela haverá de brotar na vinda do Senhor Jesus. E é por isso que nós morremos como vivemos, em fé, como Jacó e como José, de que Deus vai cumprir a sua promessa. E outra coisa também que me falou o coração, a realidade da morte. A gente viu falar muito aqui em lamentação, né? 70 dias, 40 dias, 7 dias. A realidade da morte nos deveria levar a lastimar e chorar os nossos pecados, que são a causa da dor e do sofrimento no mundo. Por que as pessoas sofrem? Por que existe a morte? É por causa dos nossos pecados. É porque nós somos uma raça marcada pelo pecado, por isso que diante da morte nós lamentamos, nós choramos o paraíso perdido, a distância de Deus, o afastamento do Senhor, a dor e o sofrimento, aquele momento final em que vamos nos despedir dessa vida aqui. Tudo isso nós lamentamos e choramos, mas é o resultado do que foi dito: no dia em que dele comeres, certamente morrerás. E o salário do pecado é a morte. E por último, vivemos e morremos no aguardo da promessa da visitação final de Deus. Foi o que José disse: Deus haverá de visitar vocês, e vai tirar vocês dessa terra, e vai levar vocês para a terra da promessa. E é isso que nós aguardamos, a visitação de Deus, quando Ele vier em glória, em Cristo, para nos ressuscitar. O livro termina com a história inacabada. Jacó sepultado em Canaã e José embalsamado no Egito. Mas não termina aqui, porque tudo isso aponta para a ressurreição dos mortos. Ela já começou. Cristo já ressuscitou, Ele é o primeiro, depois é a nossa vez. E nós subiremos ao lado de José e de Jacó para o encontro do Senhor nos ares naquele dia. Amém? Vamos ficar em pé, queridos, e nós vamos orar. O coral canta antes da ceia. E já quero convidar o pastor Cláudio a vir à frente para preparar a celebração da ceia do Senhor.
Te damos graças, ó Deus, pela Tua palavra, porque ela renova a nossa fé, a nossa confiança. Ela nos ensina de que maneira nós devemos viver aqui nesse mundo enquanto aguardamos ou a Tua vinda, quando seremos transformados, ou a nossa vez de morrer. E queremos morrer como vivemos, pela fé, confiantes nas Tuas promessas, sabendo que o caixão não é o fim, não representa o nosso fim. Pedimos ao Senhor que Tu fortaleças a fé do Teu povo e agora, quando vamos celebrar a ceia, nós sejamos todos edificados, nos alimentemos do Senhor Jesus, através de cuja morte, sofrimento e ressurreição a nossa fé é possível. Abençoa, Senhor Deus, alguém que esteja aqui nessa manhã que ainda não creu, que a Tua palavra, pelo poder do Espírito, abra o entendimento, o coração, derrubando as barreiras, as dúvidas. Oramos pelos filhos dos crentes que estão em dúvidas, que talvez emocionalmente já se desligaram da igreja, do cristianismo. Ó Deus, traze-os de volta. Nós oramos pelas nossas crianças que ouviram essa palavra e que entenderam muito bem, que desde cedo o temor do Senhor, o amor a Deus esteja em seus corações. É o que nós pedimos, ó Pai, por amor de Jesus, por quem todas as bênçãos vêm. Amém.